Alô, alô, galera. Vamos lá. Chegamos na live. Lenin Pires, o primeiro a ajudar. Igor PDF, por favor, quer dizer. Vamos lá, Igor. Se junta aqui aos bons. Vamos lá. Vem. Vamos lá. Fábio Medina também, nosso convidado, já chegou. Fala, galera. Boa noite. Fala, Igor. Igor, estamos na bolinha de novo. Tá dando pra me ver? Não tá dando pra te ver. Só aquela bolinha do wannabe. Deixa eu sair e entrar de novo pra ver se vai rolar. Tá, entra, sai de novo. Enquanto isso, a gente vai numa tour pela minha casa, da minha mãe. Dona Estela, Igor. Já começou. Pra gente poder pegar aquela gelada do final do dia. Igor, você já voltou? Aê. Não. Wait. Igor. Uma casa típica, casa Praça Secana. Aê, amiga! Finally! Oh, finally it's happened. Então, amigo. Todo mundo me vendo? Todo mundo te vendo, lindo. Então, tomado banho, amigo. Lindo. Pô, claro, pra te encontrar, amiga. O sobrinho, ele é o responsável por essa conexão tão boa que a gente tem aqui na live, da minha parte, porque ele é um gamer, então ele precisa de internet boa, e isso me beneficia de muitas maneiras. Bom, e aí, meu amigo, como é que foi essa semana? Foi uma boa semana, tá caminhando, né? Dentro do possível, né? Fora a tragédia política que a gente tá vivendo, enfim, social e tudo mais, a gente vai lidando dia a dia, né? Sim, a tragédia nossa de cada dia, porque todo dia é uma tragédia nova. Toda sexta-feira é um escândalo novo. Toda semana tem uma loucura nova pra gente contar. É verdade. Da nossa Mas semana essa semana a gente contou com o Anonymous para fazer a nossa semana ficar um pouco mais divertida, pelo menos. A gente riu um pouco. É verdade. Bom, amigo, acho que a gente pode ir começando, né? Já temos aí 17 pessoas na live, temos 2 minutos de live e hoje eu tô cronometrando porque hoje a gente vai terminar essa live na hora. Não haverá intercorrências mais dessa ordem. Vamos terminar a live na hora, ok? Tá certo. Bem-vindo aí, galera. Gabriel Borges, tem muita gente aí, nossos colegas. Fala, amigo. E aí, pessoal, entrou a Isabelle agora. Bem, para quem não conhece essa live, estamos no Um Covid a Reflexão, aqui ao vivo, que é organizado pelo nosso INCT, né? O INCT INEAC, que é o Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos. E essa live especificamente é organizada pelo LAESP, que é coordenado pelo professor Lenin Pires e pela Beth, e pelo LUPIGE, que é coordenado pelo professor Lobão. É um projeto que a gente criou para, nesse período da pandemia, a gente poder fazer divulgação científica, falar das nossas pesquisas, de alguma forma contribuir para a gente poder elaborar esse momento que a gente está vivendo a partir das coisas que a gente estuda, né? E é um tipo de quintareira virtual também, né? Claro, não pode esquecer que ele começa como uma quintareira virtual. Exatamente. Porque começou assim, né? A gente falou, pô, Beth, hoje é quinta-feira, vamos fazer uma chamada de vídeo aqui, tomar uma cerveja e conversar, porque não tá dando. E aí... Essa quinta-feira se repetiu e agora virou um projeto institucional. Exatamente, né? Inclusive porque esse espaço de a gente poder sair, tomar uma cerveja e conversar, também é um espaço de reflexão importante pra gente, né? Pra socialização acadêmica. Exatamente, falou tudo, amigo. Saúde. Bebemos aí. Saúde. A minha tá gelando. Ok. Lenin tá perguntando o que é quintareira. Então, para quem não conhece, para quem não é de Niterói, nas quintas-feiras, a comunidade acadêmica da UF e outras pessoas de Niterói se reúnem na Praça da Cantareira. E a gente fica lá, enfim, bebe, conversa. É um local de reunião de pessoas, onde a gente se apropria da cidade aqui em Niterói. E é quinta-feira, quintareira.
Sempre às quintas-feiras. Uma coisa leva a Tradicionalmente é nas quintas e não na sexta, porque em Niterói tem muita população flutuante. Então, na sexta as pessoas vão embora para suas cidades, então a gente se reúne na quinta. Exatamente. Mas a gente está vivendo essas últimas semanas uma espécie de série da nossa live, que é a série Unemate. O Nemate, tem a série, Né? tá rolando série. uma invasão. Exatamente. Tá rolando uma invasão, o Nemate. Não é? Então hoje a gente vai ter o episódio 3 da série Unemate, né? A gente recebeu o Gabriel Borges, que está aqui com a gente, né? E depois, na semana passada a gente recebeu a professora Vivian Dan. E essa semana quem que a gente vai receber, Beth? Lá da Unemate. Tá no episódio 3 da série Unemate. Foi, voltou. Agora você fala. Professora Você Vivian tá me Dan da ouvindo? Unemate. Não, professora Vivian Dan da Unemate e agora é o Fábio Medina. Isso. Quem é Fábio Medina? Quem é Fábio Medina? Quem é Fábio Medina, Igor? Vocês vão conhecer Fábio Medina. Fábio Medina é um colega maravilhoso, meu amigo principalmente, né, para dizer, né, meu colega confidente, nerd, né, que gosta de falar de teoria antropológica e que gosta muito de a gente... Ele me surpreendeu quando eu descobri que ele era do direito. Desculpa, tudo bem. Preconceitos à parte, mas você também é um ótimo, né, etnógrafo, com uma sensibilidade absurda. Mas ele gosta muito de falar de teoria antropológica, e isso eu fiquei, isso é uma nerdice que quase ninguém tem, mesmo dentro da academia. E ele é um cara que sempre compartilhou essa paixão comigo. E eu acompanhei o trabalho dele, li o trabalho dele, a gente se leu, né, para construir os nossos objetos, a gente trocou em reuniões. Ele é um colega do LAESP, né, desse grupo que hoje eu coordeno o professor Lênin Pires, e eu amo a pesquisa dele, amo ele, né? Agora é só a gente conhecê-lo, né? Mas antes de você sair, você vai deixar uma pergunta, né? Para o Fábio, né? Vai deixar uma provocação. Pois é, Beth. Então, eu queria aproveitar, infelizmente, eu vou propor uma reflexão a partir de um episódio triste, né, que a gente teve essa semana, se eu não me engano foi anteontem, que foi a morte do Miguel, lá em Pernambuco, que era o filho de uma doméstica que trabalhava na casa de uma esposa de um prefeito de Tamandaré. E não sei se todo mundo acompanhou, né? Tá me ouvindo, Beth? Agora você que tá girando. O pessoal tá me ouvindo, a Beth? Como é que tá aí pra vocês? Agora sim, você voltou para mim. Agora você voltou para mim. É, você que ficou girando para mim agora. Ah, é? Ok, pode ser. Então dessa vez quem girou fui eu, mas estamos de volta. Fala aí. Até onde você me ouviu? Você mal começou para mim. Faz a pergunta, um episódio triste que aconteceu, Pernambuco, do menino, como falou o nome da criança aí. Pois é, então, o que aconteceu, né? Para quem não sabe, morreu um menino chamado Miguel, em Pernambuco, que caiu do 9º andar. Ele era filho de uma empregada doméstica que teve que levá-lo para o seu trabalho por conta dessa situação toda da pandemia. Não tinha como deixar o filho. E num determinado momento... Tá me ouvindo, Beth? Sim. Num determinado momento, a patroa pediu para a moça que trabalhava para ela, a empregada doméstica, sair para passear com o cachorro, e a criança ficou na casa. E aparentemente ele saiu, né? Está sendo investigado ainda. Enfim, e mais do que ficar focando na culpabilização de quem, né, da patroa ou de quem quer que seja, a criança saiu, não houve um cuidado com ela, e ela parece que foi para a área dos elevadores do prédio e caiu de uma altura do 9º andar e faleceu. E aí eu fiquei pensando nessa coisa do cuidado. No cuidado com a criança, né? Porque o cuidado é uma categoria importante para as pesquisas do Fábio. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Como é que esses cuidados têm hierarquias diferentes na nossa sociedade, né? Qual é o cuidado que teve com essa criança, qual é o cuidado que, enfim, você tem com a vida dessa empregada doméstica, com essa família. E eu queria, enfim, pedir o Fábio, não sei se o Fábio viu essa notícia, queria ouvir o Fábio que estudou isso, né? Que se debruçou sobre essa reflexão
a respeito do cuidado, falasse um pouco disso, inclusive, né, pensando em todas as hierarquias sociais que a gente conhece, e jurídicas, né, enfim, nós pesquisamos isso, a patroa está sendo indiciada por homicídio culposo da criança, mas ela está correspondendo à liberdade porque ela pagou uma fiança de 20 mil reais. E aí a gente pensa, né, quem tem condições de pagar uma fiança de 20 mil reais, né, na sociedade brasileira? E uma criança morreu e tudo mais. Enfim, aí queria pedir para o Fábio comentar um pouco sobre isso, não sei se ele viu a notícia, mas falar sobre essa coisa da hierarquia dos cuidados, né? Beleza, gente? Vou deixar vocês conversarem que a gente quer ouvir o Fábio. Tchauzinho para todo mundo. Vou ficar aqui batendo bola com vocês. Beijo. Bate bola com a gente aí. Vamos agora chamar o nosso amigo Fábio. Valeu, Igor. Obrigada. Valeu, beijo. gente. Vamos lá. Fábio Medina. Fábio Medina. Então, você está sendo convidado agora, Fábio. Junte-se a nós. Junte-se a nós, amigo. Deu certo? Estão me ouvindo? Deu certo. Sim. Tá tudo sim. direitinho? A imagem tá boa? Então, tudo bem? Todos estamos bem? Estamos ouvindo? Tudo bem, todo mundo tô nos ouvindo, tranquilo. né? Se alguém puder dar um feedback nas nossas vozes também, pode dar um feedback pra gente aí, que a gente agradece. Eu queria saber se tá bom, né? Porque às Olha vezes a gente tá aí. falando e a gente se ouve, né? Mas não é pra se ouvir. Às vezes é pra se ouvir. Então, a de live é um negócio complicado, que é uma linguagem, inclusive, que a gente tem que aprender, né? Que a gente não sabe, por enquanto. É uma linguagem. É uma linguagem. Obrigada E a pela gente tem que partilha, aprender esse coloca- troço. É. Não, eu acho que você está desenvolvendo isso muito bem. Inclusive, quero agradecer a sua apresentação, que foi muito efusiva. Fiquei muito feliz. Porque Fiquei você me sabe. lembrando que quinta-feira a gente não ia para Cantareira, porque a gente achava chato. Muito cheio, A gente muito cheio. sentava no Friends. No Friends. Lembra do Friends? A gente sentava no Friends e ficava conversando na quinta-feira. A gente fazia outras coisas que a gente achava mais legal. Comia pizza e tal. Vou te falar, eu gostava muito quando a gente saía, eu pegava minha bicicleta, morava na Estrada Frois, ali em Niterói, no prédio em que mora o professor Marco Antônio da Silva Melo, Merda. em frente ao Yacht Clube. E aí pegava a bicicletinha, descia, te encontrava ali embaixo, Niterói, aquele quentinho de verão, aquele ambiente maravilhoso. E aí a gente tomava uma cerveja ali, domingo, ficava nerdando, falando de teoria antropológica, uma das nossas pesquisas. Eram tardes, finais de tarde, de domingo. A gente gostava de domingo mesmo. De domingo Final de também, tarde de domingo maravilhosas, assim. Maravilhosas em A Niterói. gente vou te comia pra falar. caramba também, que período. Comia. Era bom. Era bom, era bom. Era bom, saúde. Uma pizza gordurosa. Porque eu fiquei lembrando, a pizza era gordurosa, não era uma pizza boa, não. Bom, amigo, uma coisa que a gente faz, sempre fez, né, foi trocar ideia sobre as nossas pesquisas, né? Então, o LAESP proporcionou essa troca para nós, né? Então, a gente é um grupo que gosta muito de estar junto, né? Que gosta muito de estar junto e trocar ideia. Então, assim, nossas pesquisas compartilham muitos interesses comuns, muitos diálogos em comum. E, assim, é um grupo muito que dialoga muito, né? Então, assim, a gente sempre trocou sobre as nossas pesquisas. E, assim, eu queria, antes de falar da sua pesquisa, eu queria que você falasse um pouco, se apresentasse para as pessoas, né? As pessoas primeiro têm que conhecer o Fábio Medina, porque elas estão aqui, né? Eu estou aqui me rasgando de amor por você. Mas quem sou conheço, eu, né? Mas quem é você, né? Vamos lá, quem é você? Estou vendo um Fala. monte de gente aqui, estou vendo a Betânia, Lene. Sim, Nossa, Lene, tanta gente aqui. Marília Gabriela, sempre, estava lá no Esquenta. Marília já estava lá no Esquenta. Os meus colegas também da Unemate aqui, meus colegas da UF. Bom, a professora Dulce estava aqui, do CELI, a professora Ana Paula também. Bom, queria dizer muito obrigado, né? Porque ser ouvido eu acho que é uma coisa importante, porque gera um feedback, né? E isso é uma coisa muito, muito gostosa e muito bom de fazer. Então eu quero dizer que estou muito feliz de te rever e muito feliz de ser ouvido, apesar das circunstâncias, não é isso? Claro que inclusive é uma coisa assim, um privilégio, né, falar isso, porque é uma coisa assim desesperadora o que está acontecendo, né? A gente não sabe o futuro, a gente não sabe nem o presente. Sim. E aí o desespero pode tomar conta, né?
Isso aí é um Sim, risco que a gente sim. tem que tomar, Eu tô, tomar eu com a tô nossa totalmente, saúde mental, é um negócio eu tô totalmente pesado. apocalíptica, você sabe, né? Que Você está no fatalismo, né? eu entro na onda apocalíptica do aquele que se dá conta que o mundo está acabando primeiro, vai ser o primeiro a se Eu dar tenho bem. medo, No, eu tenho no medo do filme. fatalismo. Que o Ah, fatalismo, ele é um desespero, né? Porque, assim, tudo bem, o que eles estão falando da negação é um negócio assim, horrível. também Mas não também acho você muito não pode saudável. achar que a gente não vai sair disso nunca, entendeu? Isso aqui vai ser para sempre. Não é isso, né? Tem uma coisa assim de. O fatalismo também é muito negativo. Bom, falar de mim, porque senão a gente fica falando do Covid aqui até o É final. muito é muito filme distópico da minha parte. Aí eu fico com esses Muito, muito, pensamentos muito, assim, Mad muito. Max. Muito. Não. Vai, Eu sei que é vai, difícil. vai. Bom, meu nome é Fábio, eu sou atualmente professor aqui da Universidade Estadual do Mato Grosso, Universidade do Estado do Mato Grosso, o UNEMAT. Eu comecei a minha graduação em Direito, me formei em 2012, e naquele período eu já fazia pesquisa sobre terceirização. Fazia pesquisa sobre terceirização naquele período, em 2012. Em 2012, quando eu me formei, eu queria atuar em alguma coisa sobre direitos humanos. E aí abriu uma extensão da UFRJ que chamava Centro de Referência de Mulheres da Maré. Então era a ideia a gente ir na Vila do João, que é um bairro da Maré, e aí a gente ficava lá atendendo pessoas que eram vítimas de violência doméstica e que tinham suas demandas. Funcionava, para quem conhece, muito semelhantemente a um centro de referência de assistência social, que as pessoas iam lá, tinham atividades, tinham uma oitiva para aquelas pessoas e tal. E aí eu comecei a perceber, e era muito engraçado, porque eram pouquíssimos os casos de violência doméstica que as pessoas falavam. Quem trabalha com violência doméstica também sabe disso. Que, às vezes as pessoas chegam e não é no primeiro encontro que falam sobre a sua demanda sobre violência doméstica, né? E também como realizam isso, é muito delicado, né? Como é que realizam isso. E aí, mas eu me lembro, nesse período, isso me marcou e foi uma coisa que eu fiquei pensando depois, foi sobre um caso de uma empregada doméstica que o atendimento era meu e de uma psicóloga, né? Eu era uma coisa de assistente jurídico e uma psicóloga era para orientar nesse sentido. E aí essa pessoa falava para mim que não podia processar a patroa. Olha, eu não posso processar minha patroa. E aí a psicóloga falava, mas você não é uma pessoa que está sem direitos, você não teve, não sei o quê. E aí é todo um trabalho para conversar com ela, para saber que história é essa, o que tinha e tal, porque a psicologia tem a coisa da intervenção, né? E as intervenções da psicologia são longas. E aí a gente trabalhava muito com essas ideias. E aquilo me marcou. Eu fiquei assim, gente, por que essa mulher, afinal de contas, não processa a outra? O que está acontecendo? E aí, depois disso, eu fui entrar para o mestrado. Que eu falei assim, isso daqui está muito bom, mas terminou, fiz um ano, especialização, acabou, vamos para outra coisa. Vamos fazer o mestrado agora, porque né, tá na hora. E aí eu entrei para o mestrado em Direito Constitucional. Nesse período, bom, e aí acho que é melhor falar, né, da minha trajetória e depois falar o que eu fiz em cada período, né? Senão fica uma coisa meio cansativa, a pessoa fica perdida. Você fez direito, né? Você tem uma formação em direito até o mestrado, você tem uma formação em direito, até o né? mestrado, isso. Quando você começa o seu trabalho, que a gente vai falar depois sobre as empregadas domésticas, ele começa já no mestrado. E você já era da área do direito, né? Isso. Você ainda era era, um mestrado você em ainda direito. era da área de direito. Era um mestrado em era um direito. mestrado em direito. Sim. E aí, bom, e aí eu comecei com a orientação da professora Vanise, não está aqui, mas é uma professora que até hoje é muito minha amiga. E depois o professor Lenin. O professor Lenin chegou e eu contei para ele a minha ideia de pesquisa, ele deu um sorriso e falou assim, nossa, que coisa ótima, vamos pesquisar empregada doméstica. E aí eu me lembro que a gente se sentou naquele saguão da UF de Direito grande, lá no prédio, tinha uma salinha que ficava ele e o Cláudio, e aí ele chegou para mim e abriu um livro do Fernando Barbosa e falou assim, olha só, tem que ler esse livro, porque essa relação é assim, 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 assim. Aí eu já falei assim, pô, esse cara gostou do que eu tô falando. Então, aí depois foi também uma amizade muito grande com o Lênin, né?
E aí eu comecei a pesquisar sobre empregadas domésticas, né? E aí fechei esse ciclo e fui fazer... Bom, e aí eu tentei uma graduação, comecei uma graduação em antropologia na UF também. Ah, você E começou uma graduação em aí antropologia, mas você escreveu a comecei. tese de mestrado antes disso. A dissertação de mestrado foi antes disso. Você O depois foi para último ano da antropologia. minha dissertação foi também, o último ano do meu mestrado foi meu primeiro ano na graduação de antropologia, que eu interrompi. Ah, ok. Muito interessante. Porque a sua dissertação de mestrado ela já tem uma pegada de uma sensibilidade antropológica, de uma etnografia já ali muito sensível, assim, muito. E a forma como você descreve, ele escreve muito bem, né? Eu leio o Fábio, né? Tenho o privilégio de ler o Fábio sempre, então, assim. Desde essa época, então ele escreve muito bem. Então a sua descrição é muito boa, muito densa, né? Então isso você tinha assim, com base aqui no treinamento antropológico, né? Na disciplinar, digamos assim. Isso, é. E aí eu Você tinha comecei a fazer as pouquíssimo contato matérias. já com isso. Você já tinha essa sensibilidade, né? Sim, acho que foi, né? Não sei. Foi. E Foi. aí, eu cheguei pro Lênin e contei essa história. O Lênin chegou para mim e falou assim: eu acho que tem que fazer o doutorado em antropologia. Você quer Eu fazer acho. antropologia? Você tem No que fazer PPGA, antropologia. tanto é que você caiu direto no PPGA, entendeu? E aí eu fiz a Direto no prova do PPGA. PPGA. E Não é assim, não comecei. é uma transição fácil. Eu vejo Não, pessoas indo do PPGDC para o PPGSD, ou é. para o PPGDA, para o PPGA direto, calma, você estava no lugar Não, eu muito e a errado. Paloma temos a mesma história. Inclusive, eu e a A Paloma somos da mesma Paloma, turma. verdade, tá a Paloma, que tá aqui Paloma, também, inclusive, é isso, Paloma é. querida, Paloma A Monteiro, Paloma tem linda, essa mesma história. E a tem. Isabel do PPGSD. A Isabel também. Isabel, é verdade, verdade, E verdade. aí, foi. Então, a minha história, e depois eu vim, e nisso eu fiz, apliquei para a Bolsa Sanduíche para fazer uma parte em Buenos Aires e fiz uma parte da minha pesquisa em Buenos Aires. Depois eu voltei para o Rio de Janeiro e aí fiz essa prova daqui, passei e vim trabalhar aqui onde eu estou até agora, né? Uhum. O último semestre meu o último semestre da tese foi aqui dando aula. Então foi uma loucura. Você é professor Porque foi substituto muito na trabalho. Unemate, né? Sou Você professor está na contratado aqui da Unemate, UNEMAT. professor da Unemate nesse momento. Isso, Ele e o isso. Gabriel Borges estão fazendo um trabalho super legal com as meninas lá, a Evelyn e a Vivian, né? Então, estão lá levando um pouco do nosso trabalho também para conversar com o povo lá no Mato Grosso. Como é que tem sido essa experiência aí no Mato Grosso, Fábio? Já Aqui é fez muito alguma... diferente. Aqui é Ah, muito eu diferente. imagino. Porque aqui tem A uma. Paloma foi... Bom, Não, a Paloma também tem uma experiência em em Roraima, né? Roraima. A Paloma Ah, foi para Roraima. Mas acho que exato. Roraima é bem diferente daqui. Não, mas Aqui é tem assim, umas coisas assim bem sai do interessantes. Rio para umas áreas bem diferentes. É muito diferente. É muito diferente. É Essa completamente experiência. diferente. Sim. Essa coisa que eu estudo, principalmente no trabalho doméstico, aqui é uma coisa muito grande. Entendeu? Sim. Aqui eu via cenas que eu não via no Rio de Janeiro tanto, assim. Entendeu? Tem coisas aqui que são muito diferentes. O É, envelhecer aqui também é muito diferente que eu, né? um, Eu doutorado. O envelhecimento aqui também é outra coisa. É muito um diferente. pouco. Fábio, deixa eu te fazer uma pergunta, então, agora. Você falou da sua dissertação de mestrado, você já está fazendo do seu doutorado de sanduíche, agora você é professor da Unemate, legal. Deixa eu falar sobre o seu trabalho agora, eu queria falar sobre a sua pesquisa um pouco, né? Então, eu acho muito interessante que a sua pesquisa ela tem uma coerência muito grande, né? Você trabalha com dois campos diferentes, mas você consegue levar para esses campos a mesma questão e refletir sobre a mesma coisa. Assim, eu não sei se você tem essa clareza, não sei se eu nunca tive essa clareza toda. Assim, depois você se lê e você fala, eu tinha uma preocupação. Mas durante você não vê nada, né? Mas eu vejo que a sua tem uma consistência, o seu trabalho, a sua obra tem uma consistência muito grande. Então, nessa discussão, que eu acho bem interessante, queria que você falasse sobre ela, né? Agui, falasse sobre o seu trabalho no mestrado, o seu trabalho no doutorado, focando nessa passagem que eu acho que é nesse ponto que eu acho que passa as duas coisas, que é essa de como você mostra a transformação do cuidado em mercadoria
por meio do trabalho, né? Então, primeiro você trabalhou com as empregadas domésticas, né? E a etnografia dos tribunais, das varas de trabalho, né? Então, de direito do trabalho. E depois com os cuidadores de idoso e as casas, como é que é o nome? Eu sempre esqueço o nome. Como é que é, Fábio? O nome correto para eu chamar as casas de. Tem vários nomes que você pode chamar. Centro de dia é um bom nome. Centro de Centro de dia, convivência. centro de convivência. Algumas pessoas vão chamar também, mais ou menos, né? De institutos de longa permanência, instituições de longa permanência. Tem vários nomes, né? Para isso, que é um pouco diferente de um asilo. Muito diferente de um asilo e muito diferente de uma casa de repouso, né? Muito diferente dessas instituições. Mas deixa eu voltar para o mestrado. Fala fala do seu mestrado, que eu acho seu campo incrível. Bom, então a pergunta que você identifica, né? que perpassa os meus trabalhos é quais são as moralidades, as emoções na troca de cuidado por dinheiro. Uhum. É essa a pergunta. Essa pergunta estava quando eu estava no mestrado e quando eu estava fazendo meu trabalho de campo sobre as empregadas domésticas no tribunal e estava também no doutorado nessa instituição, né? E aí, eu fazia o seguinte, né? Eu entrava no tribunal, procurava as pautas do dia, que você tinha, né, o Tribunal do Trabalho, fazia em Niterói, né? E aí era um prédio com cada andar uma vara, e aí eu ia até um papel que estava sempre na parede e procurava o nome das partes dos processos. Quando eu via que tinha uma pessoa, eu supunha, nem sempre era correto, mas eu supunha que era uma empregada doméstica, porque sempre era uma empresa e uma empresa. Uhum. Quando eram duas pessoas, não. Aí certamente era uma empregada doméstica. Às vezes não era, mas às vezes era. E aí eu ia até a sala de audiência e ficava acompanhando o processo. Ficava vendo coisas que ia acontecendo. Com o tempo, os advogados e até os juízes passaram a me conhecer e eu me fiz conhecido também para as pessoas. Porque eu comecei a perceber que esse negócio de você falar que está fazendo uma pesquisa, para certas pessoas aquilo é uma coisa interessante. O Wagner Silva tem o autor diz muito isso, né? De que você tem uma pesquisa e aquilo ali se torna interessante para a pessoa. E a pessoa vê interesses em dar uma entrevista ou em falar com você e tal, porque claro. você é um pesquisador. Então, me lembro de uma juíza que me recebeu assim no gabinete dela e os advogados falavam que ninguém conseguia isso, que nenhum advogado ia no gabinete dela, mas ela abriu o gabinete, um sorriso, me ofereceu comida, me ofereceu um monte de coisa. E as pessoas aí se me sentem falou, prestigiadas, né? Prestigiadas, esse é o nome que eu queria. Eu achei engraçado, cara, porque aí ela começou a falar as coisas que ela fazia. Entendeu? Porque é uma coisa que o Kant sempre fala, que os juízes, eles sempre te falam o que fazem. E aí ela chegou para mim e falou o seguinte, que esse negócio de empregada doméstica, ela via com outros olhos quando ia fazer o acordo. Por causa das famílias. E aí eu fui atrás desse negócio de famílias. O que ela está dizendo com o negócio de famílias? O que eles... Porque tem uma frase que os juízes dizem quando é o caso da empregada doméstica contra a patroa, que é o seguinte, olha, eu não posso fazer um acordo que vai ser um acordo ruim para a família do empregador. Porque não é uma empresa, é uma família. Uhum. E aí eu entendia isso, porque tinha uma coisa dos prazos, que tinha tudo isso, mas eu ficava pensando, pô, mas a empregada doméstica também tem uma família, e também uma pessoa, e também... Né? E aí era muito interessante, porque esse negócio de enxergar a classe média como uma classe que está sob perigo é uma constante. Então, é muito interessante também, porque nesse período que eu fiz o trabalho de campo, foi o período da Emenda Constitucional 72, que é a emenda constitucional que mais ou menos igualou as empregadas domésticas aos outros profissionais, porque até então as empregadas domésticas tinham bem menos direitos. Né? Por exemplo, tinham uma questão de jornada de trabalho que elas não tinham.
Que aí tinha aquela famosa coisa da empregada morar no trabalho. E aí isso Que é gera parte da várias família questões. e tal, não é reconhecida e tal, não paga Isso não sei o quê. gerava várias questões. Ah, E até hoje não é igual não é, porque é uma questão aí que eu sempre falo. Mas aí eu fui ver e por quê, e quais são as justificativas, e quais são as razões que estão falando aqui. Mas sim, não vou não, vai parar, não, falando, vai depois eu falando. falo. Eu te interrompo e aí faço as perguntas. Bom, já que você já parou Tá. também. Fale. A Marília perguntou aqui: você identificou, a pergunta dela é muito boa, você identificou que as modalidades que direcionam as atitudes dos juízes, dos trabalhos, está relacionada com o fato deles também terem empregadas domésticas? Essa é a pergunta Ah, da Marília. sim, isso foi uma das coisas que essa juíza me disse. Ela falou, olha Ah, só, eu tenho empregada claro, há uma doméstica. identificação, né? Eles se identificam. Bom, mas a gente... Identificação, ela falou isso, Claro, assim. absoluta Isso não identificação. foi uma coisa que eu identifiquei, eu percebi. Entendeu? Ela chegou e falou, olha, eu tenho empregada doméstica, eu sei como é que é isso. Eu tenho Então pegado tem mesmo, eu sei como é que é. isso. Não, e é Não sei como é absolutamente que é isso. naturalizada, né? Sai assim, com a naturalidade. Não, Totalmente, né? eu sei como é que é Entendeu? isso. Eu sei como é que isso Isso que acontece. é interessante, porque a gente sempre acha que esses juízes não vão falar com a gente, que eu sei o que, eu sei o que, eu sei o que. Mas a receptividade, para mim, foi muito boa. É. Receptividade foi Você excelente. falou com as partes, você falou com as patroas, com as empregadas, você falou com advogados, você falou com juízes, né? Fala aí A sobre única, esse a trabalho de única, campo, eu acho bem legal. a única pessoa, a única dessas pessoas que eu não falei muito foram os técnicos judiciários que estavam mais afastados. Mas eu Mais sempre afastado. falava com os juízes, com as empregadas. As empregadas tinham uma coisa de me reconhecer como parte do judiciário, entendeu? Como Exatamente. parte, até pelas roupas que eu ia. Eu ia muito social, que eu ficava pensando, pô, tô no fórum, melhor, né, em negócio social e tal. Sim. E aí eu comecei a vestir outras roupas. Sua cabeça de E advogado. aí eu comecei a fazer outras coisas que me davam uma coisa, uma etiqueta assim, de pesquisador. E Sim, aí tinha que foi com ser. essas coisas, entendeu? Além de falar, eu sou pesquisador, mas de falar, de explicar, e de falar mesmo e tal. E Sim, aí essas coisas foram abrindo. Mas foi sim, uma dificuldade, porque era Bom, primeiro, o que você vai falar com. E aí tem uma questão de gênero muito importante, né? O que você vai falar com um homem sobre o trabalho doméstico? E as Nunca coisas que eu queria sentiu isso. perguntar, né? Que eu queria perguntar sobre emoções, queria perguntar sobre igualdade, queria perguntar sobre outras coisas. Então tem essa questão. Essa questão foi difícil também de contornar. Mas é um dado importante para a pesquisa. Aliás, essa pesquisa aqui está completamente ancorada, né? Nos estudos de gênero. Porque isso também, né? A gente vai para o campo sabendo algumas coisas. E aí, Sim. e aí eu fui procurar o que que isso tinha, o que que esse discurso de eu não posso fazer um acordo ruim para o empregador doméstico. E onde que estava. Por que que tinha esse discurso? Eu ficava pensando na minha cabeça. E eu fui procurar, então, nos livros de direito do trabalho. Porque os livros de direito do trabalho é uma categoria jurídica, né? Que é o negócio da doutrina. Esse Uhum. negócio da doutrina, eles falam que é uma técnica, mas na verdade é um negócio da moralidade. Aqueles Uhum. livros de doutrina estão eivados de moralidades. Uhum. Então eu fui pegar o que que esses caras estavam falando, o que que esses doutrinadores estavam falando sobre essa relação de emprego doméstico. Ah, aquela coisa dos manuais comentados, né, também, que você estava me mostrando outro Isso. E dia, aí né? eu fui pensar nessas coisas e fui indagar. E quando eu vi, por exemplo, tem um texto de 1957. 1957 ainda não tinha uma lei própria para as empregadas domésticas e eles estavam em debate sobre se a empregada doméstica tinha que ter o repouso semanal, tinha que ter o fim de semana, né? E aí esse autor, por exemplo, que é o autor de um livro que é muito famoso, que é o tal das Instituições de Trabalho, vai falar o seguinte, que a relação entre patrão e empregada faz com que para a empregada doméstica haja amizade. E a família que não permite, e essa amizade permite que a vida da empregada doméstica não seja rude e que o repouso semanal e o descanso seja mais ou menos respeitado.
Isso somando o acréscimo ao salário feito pelas prestações como residência, vestiário de trabalho, alimentação, de maneira a não permitir que suas condições de vida sejam miseráveis. Aí eu falei assim, isso aqui está falando alguma coisa sobre igualdade, né? Tem uma coisa assim educante aqui que está muito forte. O Roberto de Lima que faz esse negócio. Mozart Vitor Russomano, que é outro jurista, né, do trabalho, vai falar o seguinte, olha, em substância, a relação de emprego residencial é a mesma de todos os outros contratos de trabalho. Você fala assim, tá bom, né? Mas o doméstico vive na intimidade da família e, por esse motivo, o legislador considerou de bom aviso excluí-lo do raio protecionista da consolidação. Isso aqui é outro assunto. Essa atitude é injusta. Aí ele vem com uma frase que eu fiquei assim, quando eu li, eu falei, não acredito. Todos conhecemos os abusos dos empregados domésticos, suas irresponsabilidades e o risco do empregador, obrigando a aceitá-los sem conhecê-los, dentro da sua própria casa, no convívio de todos. Meu Deus, que indignação, né? O que não parece humano e razoável em face disso é excluí-lo da proteção mínima assegurada aos outros. Então tem uma moralidade aqui dentro. Fortíssima, né? Fortíssima. Entendeu? E essa moralidade também estava, porque esse negócio foi muito interessante, que foi durante a emenda constitucional. E aí os juristas do trabalho também escreviam sobre isso. E essa ideia de que a classe média está sob perigo do empregado doméstico estava neles. Entendeu? Com uma pessoa, inclusive, citando o Rui Barbosa. Sim. Que é o negócio lá do Kant. Então eu falei assim, gente, isso daqui tem alguma coisa sobre igualdade, sobre desigualdade e tal. E fui trabalhando com essas ideias e tentando entender como é que, afinal de contas, essas coisas eram criadas. Quais são os discursos sobre emoções e sobre igualdade? Eu acho que você tem uma frase muito boa no seu artigo, né? Você fala que o direito não reconhece sentimento. E nessas questões... Isso é uma coisa polêmica, isso aí é uma coisa interessante. O direito não reconhece os sentimentos. E que não é que não reconhecesse, questões... né? Ele reconhece, mas eu acho que tem um discurso que ele não reconhece. E não codifica o sentimento, digamos assim, né? Porque, por exemplo, na hora da audiência, tinha a coisa do choro. Exatamente. Que mas é isso que eu ia advogado... falar. Na hora de você pesar, a balança da justiça pesar, que as pessoas estão pesando suas performances mais realistas, né? Quem é que está realmente chocado? Quem é que foi realmente traído? Quem é que realmente está falando a verdade? Então, tem toda uma performance, o choro, mas não é uma performance no sentido de uma coisa falsa, mas uma coisa de um choro ritual, como se fosse um choro ritual, né? De reconhecimento de uma relação e de como ela se parte definitivamente ou por conta desse conflito judiciário, né? E era uma coisa muito doida, porque era uma coisa assim de chorar, e às vezes acabava a audiência, chorou, teve acordo, acabou a audiência, olha para a patroa, ou a patroa olha para a empregada e pergunta assim, e seu filho, como é que tá? Seu filho, como é que tá? Entendeu? Era um negócio assim, eu achava aquilo muito doido, muito interessante. Sim, aí eu falei assim, não, então vamos pensar esse negócio de afeto, reivindicações, direitos, como é que esse negócio aí tá falando uma partezinha com outra partezinha, né? O que tem a ver a mulher chorar com... E aí fui entender uma das lágrimas, né? Sim, as lágrimas são muito interessantes de olhar e pensar. Eu lembro do negócio das lágrimas, né? Você me contou essa história, você me falou dessa discussão das lágrimas, eu achei muito interessante, e eu te falei que eu lembrei daquele livro do Albert Camus, O Estrangeiro, né? Que ele, no final, a galera acha que ele é culpado, ele, quer dizer, conclui que ele é culpado de ter matado o estrangeiro porque ele não chorou no enterro da mãe. Então, assim, culpabilidade suficiente para Albert Camus. Fábio, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente está seguindo para hoje terminar na nossa live na hora certa. Terminar, né? Tá. Então, não, a gente não vai terminar agora, né? A gente já tem 20 minutos. Mas eu queria agora falar um pouco da sua... aproveitar o gancho do Igor. O Igor também deixou uma perguntinha, que você falou que tem uma diferenciação aí entre asilo, casa de repouso, não sei o que. Você usou um monte de terminologias que para as pessoas é tudo a mesma coisa, né? Tá. E aí tem uma distinção aí, e o nome que você dá para as coisas faz toda a diferença, né? O ato de nominação é um ato de produção, né? Não é só um ato de... Né?
rotulação. Então, queria que você falasse de que diferenças concretas isso implica, né, para o Igor, e já entrasse em falar um pouco sobre a sua tese, porque se a sua dissertação falou dessa coisa da relação do trabalho, doméstico, casa, público, privado, como é que o direito reconhece essas coisas, sentimento, como é que isso está ali em jogo, né? Você toca de novo num ponto que é assim, liminar e tal, na sua tese, que é essa coisa do idoso, cuidado novamente, o idoso é cuidado pela família, casa, não sei o que, sempre essa questão está muito colocada no seu trabalho. Fala primeiro sobre responde essa pergunta do Igor aí primeiro, depois faz o gancho para falar sobre a sua tese, como é que ela problematiza de novo essa coisa da construção do cuidado como uma mercadoria. O Igor perguntou o episódio de Recife, não foi? Não, ele perguntou o episódio de Recife, depois a gente fez uma pergunta da diferença entre asilo, Acho que a gente pode fazer um pacotão aí, nessa aí, para falar. Bom, essas nomenclaturas todas vieram com a Política Nacional do Idoso. A Política Nacional do Idoso é uma lei que instituiu várias nomenclaturas, né, para os lugares onde os idosos ou ficam, ou passam o dia, ou etc. Você tá vendo alguma coisa? Não, eu estou lendo as perguntas aqui, amigo, que eu fico checando as perguntas aqui para fazer para você. E aí, talvez a mais importante seja essas instituições de longa permanência para o idoso. A palavra asilo foi praticamente abolida, né? A gente não usa muito mais essa palavra para trabalhar com essas instituições. E por que eu fui? Bom, e aí o lugar onde eu fiz trabalho de campo era um lugar que não era bem uma casa de repouso. Eu não posso chamar de uma casa de repouso. Eu prefiro chamar de um centro de dia ou de centro de convivência, que eram lugares onde as pessoas passaram o dia. As pessoas acordavam em casa. Por que você prefere isso? Por que você prefere essa terminologia? Por que você prefere essa terminologia? Porque a casa de repouso tem a ver com dormir lá. E os idosos não dormem. Ok. É um centro de dia outra coisa. É um centro de convivência. Uma coisa também muito parecida com o centro de referente de assistência social, que a pessoa vai lá e tem atividades e tal. Para a juventude, para idosos, tem vários. E aí tinha toda uma configuração diferente, né? Eu naquela época queria estudar negócio de envelhecimento. Então eu cheguei nesse lugar. Eu fui nesse lugar, na verdade, porque uma amiga da minha mãe falou para mim: olha, você quer estudar envelhecimento? Porque eu estava querendo estudar também os cuidadores de idoso, né? Porque eu percebia que tinha uma questão entre os cuidadores de idoso e as empregadas domésticas. Os cuidadores não quererem ser identificados como empregados domésticos. E aí tinha uma certa rixa não, mas vamos dizer que os cuidadores não gostavam dessa identificação. Rixa não. E aí eu cheguei nesse lugar e falei assim, esse lugar é um lugar onde eu posso conhecer os cuidadores, onde eu posso saber um monte de coisa e tal. E aí eu cheguei nesse lugar, era dezembro de 2015, 2016, não me lembro. E aí bati na porta, fui atendido, as pessoas já tinham falado com minha mãe, que minha mãe, né, intermediou. E aí eu falei assim, olha, eu gostaria de estar aqui fazendo pesquisa com vocês, como é que eu faço? Aí eles chegaram para mim e falaram assim, você vai ser voluntário então. Que aqui, negócio de pesquisa, você vai ser voluntário. Tem que dar alguma coisa em troca, rapaz. E aí eu falei, você é voluntário. Eu falei assim, tudo bem, eu vou ser voluntário, o que é que eu faço? E aí eles falaram assim, você fica aqui, você leva a cadeira, pega a cadeira do lado, chega pro outro, se tiver música, você canta com ele, você faz as coisas aí, arruma mesmo e tal. Eu falei, ótimo. Se mistura. Tá ótimo, perfeito, tá perfeito. É isso aí. Falei com a freira e fui conversar com ela e fui trabalhar como trabalho voluntário, né? E aí, inclusive, né, assinei o termo de voluntariado, fiz o negócio todo certinho e tal. Tudo certinho, Lá tinha, e aí eu perguntava para ele isso, né? Mas aqui tem muitos idosos sendo cuidados? Aí eles falaram, aqui tem muito idoso, porque as pessoas que estão aqui são idosas, sendo cuidadas, e as pessoas que cuidam também são todos idosos, que estão tudo mais de 60, mais de 50. Aí eu primeiro fiquei pensando nisso, né? Mais de 50 idosos, que coisa curiosa, né? E aí depois eles falaram isso para mim, não, Fábio, aqui todo mundo é idoso, você vai ter um prato cheio para você fazer as coisas, porque todo mundo é idoso.
E aí era um lugar muito interessante, onde tem uma questão das gerações aí, né? Era uma Porque instituição as religiosa, gerações... né? Era uma Volta um instituição pouco. Era uma franciscana, instituição franciscana, né? era uma Da instituição casa. franciscana, Exato. Uhum. bem religiosa, né? As pessoas Uhum. rezavam de manhã lá, Uhum. tinha uma capela dentro da instituição. Era uma instituição bem grande, assim, umas cinco salas grandes. Cinco não. Umas cinco salas grandes, um dormitório. Então as pessoas acordavam em casa, né? Iam para lá, passavam o dia todo lá. E aí, 6 horas da tarde, 5 horas da tarde, voltavam para suas casas. E aí, lá dentro, tinha atividades. Uhum. E Uhum. aí, tinha uma coisa que eu achava muito incrível lá, que era o seguinte, que eu fui começando a perceber isso, eu falei assim, isso daqui é uma questão. Que não podia ter dinheiro. E eu achava aquilo muito interessante, que você não podia falar com as pessoas sobre dinheiro. Olha, dinheiro é uma coisa que não é bom você falar aqui. E aí eu ficava, dinheiro da instituição, né? Aí eu ficava olhando aquilo, ficava pensando, gente, que curioso. E aí ficava falando para mim assim, porque aqui a gente cuida por amor. Ninguém aqui paga. Não tem uma circulação de dinheiro. Se a gente cuidasse por dinheiro, a gente cuidaria mal. Você Sim. tem que entender que o cuidado, quando é bem estabelecido, é sem dinheiro. E aí eu fui mergulhar nesse negócio. Falei assim, coisa interessante que me lembrou automaticamente a empregada doméstica, claro, né? Porque Claro. lá a caridade, o negócio dos presentes, estão inviabilizando o negócio do direito. Você tem caridade, você tem presente, você não precisa de direito, não precisa de nada disso. E lá nessa instituição era esse o discurso, de que você, afinal de contas, você está aqui sendo cuidado por amor. Aqui tem amor, não tem dinheiro. Dinheiro é uma coisa muito ruim. Dinheiro estraga a Mas eu relação. ficava olhando para eles e ficava pensando assim, gente, mas aqui tem muito dinheiro. Que aqui tem ventilador, tem conta de luz, tem um É aluguel, claro que tem dinheiro, né? É tem a mesma muito coisa, né? dinheiro. É o E aí discurso eu da fiquei ONG que tentando esvazia entender, tecnicamente as coisas. É. o que é isso e que tipo de... Porque também é isso, você tem que entender isso como mercado, né? Então Sim, tem uma sim. disputa. Olha, é melhor você deixar aqui do que se deixar. E aí eu descobri também que tem uma disputa entre o negócio dos cuidadores e as famosas casas de repouso. Sim. E essa ideia da onde é melhor, porque é isso, o cuidar, a imagem do diamante do cuidado eu acho fantástica para entender isso, né? O diamante é uma pedra, um troço que tem várias facetas. Valioso, várias facetas, sim. E cada uma dessas facetas vai cuidar. Então você tem aí o mercado cuidando dos empregados domésticos, do empregado doméstico também, mas cuidadores. Você tem aí as famílias que cuidam, você tem o Estado cuidando, porque você tem inclusive, né, casas de repouso que são casas de repouso de cidades, de municípios e tal. Uhum, Você tem aí o próprio idoso como uma pessoa que pode se cuidar. Então o cuidado, a caridade, né, que era o caso que eu estava. Então você tem várias facetas nesse diamante. sim. Eu posso dizer que eu peguei algumas delas, entendeu? Esse Ah, você negócio de conseguiu pegou a família, casa. esse negócio de mercado, esse negócio, estão ali. E no mercado mesmo tem uma disputa. É melhor você ficar. E aí as pessoas mesmo têm brigas sobre isso, entendeu? As pessoas brigam sobre isso. Olha, você não pode deixar o seu pai no asilo, que é uma coisa horrível você deixar seu pai no asilo. Entendeu? E ao mesmo tempo você não pode. E aí vem as coisas da empregada doméstica. Né? Você não pode contratar alguém para ficar na sua casa toda hora cuidando da sua mãe, do seu avó, porque essa pessoa vai ter acesso à sua intimidade, vai ter acesso a segredos. Sim. Fábio, deixa eu te falar. Então, Fábio, A gente está com 48 minutos e a gente tem perguntas aqui. O professor Lenin deixou uma pergunta e para eu fazer aqui, peraí, eu gostaria que o Fábio comentasse sobre a desconfiança sistemática das oligarquias em relação às classes populares ditas subalternas. Como você analisou seus dados empíricos teorizando sobre isso? Fábio, só te eu falar. acho que. Obrigada, professor Fábio, Lenin. Só te falar, a gente está com 49 minutos, então vamos se encaminhando já para o no final, então final. vamos fazer da pergunta do professor Então, Lene meio que seus eu acho que comentários em cima disso. a resposta dele é exatamente esse livro das instituições, entendeu?
Porque é isso, olha, empregado doméstico é alguém que vai te roubar. As pessoas, a classe média tem isso assim, sistematicamente na cabeça, como uma coisa assim, horrível, que assistir ao empregado doméstico é alguém que vai colocar o empregador sob perigo. Mas veja bem, em todas as audiências, quem estava sob perigo sempre de ter que chorar, de ter que ir lá, tal, era a empregada doméstica, entendeu? Quem estava sob perigo de ser mandado embora sem direitos e fazer porque um acordo é você ganhar menos, né? Sim. É você ganhar menos do que o que você está pedindo. É Então, justiça rápida, mas você paga pela rapidez. Isso é muito louco, porque isso faz a gente voltar muito à Casa Grande de Senzala. Isso faz voltar muito sobre as Mucambos, é muito a obra do Gilberto Freire. Muito. Essa coisa das configurações, das classes e tal, isso para mim é muito... Ó, a Paloma falando, lembro de você grande. contando sobre um manual jurídico para ajudar as donas da casa a identificar que a empregada era nascida criminosa. Isso é minha relíquia. Isso aqui que eu separei. É isso aí, é a você minha faz relíquia. Porque foi um presente. Eu conheci, então, um desembargador do trabalho, que era uma referência, que todo mundo falava, você tinha que falar com o fulano de tal, que o fulano de tal escreve sobre isso. Conheci ele, fiz uma entrevista com ele, e ele me deu esse livro, que é um livro dele, entendeu? E é um livro que, veja bem, é um livro que está ensinando os trabalhadores, os empregadores domésticos a cuidar, a lidar com o empregado doméstico, assinar carteira e tal e tal. E aí tem várias coisas assim. É um livro de pergunta e resposta, entendeu? E aí tem uma seção dele que é assim, contribuição sindical, contribuição do INSS, FGTS, carteira de trabalho, e tem uma seção que tem o nome de crime. Crime. Aí eu falei assim, pô, esse negócio aqui é interessante, crime. Aí eu fui ver, entendeu? O que ele está falando sobre crime e quais são as perguntas. Então, são 3 perguntas que ele faz. Primeiro, que garantias tem o patrão de que a empregada doméstica não furtará coisa de sua residência? Segunda pergunta, quem garante que o empregado não pertence a uma quadrilha de sequestradores? Terceira pergunta, o que pode acontecer se o empregador doméstico fizer anotação falsa em carteira de trabalho? Então, para as 2 primeiras, é claro que aí aí você abre as coisas quer dizer, que é uma coisa assim que a gente acha que é o judiciário, mas não é o judiciário, é a classe média, é a classe alta, entendeu? Sim, falando que, por exemplo, bom era o tempo que os empregados domésticos tiravam a sua carteira de trabalho na polícia. E aí eu fiquei entendendo por que tem essa relação na polícia. E aí eu fiquei entendendo por que tem essa relação, entendeu? Que as empregadas domésticas me falavam o seguinte, o juiz é igual a polícia. Porque eles podem fazer todas as coisas. Entendeu? Então todo tem poderoso, essa relação. Né? Diz muita coisa sobre o juiz e muita coisa sobre a polícia também, com certeza. Mas a terceira pergunta eu acho fantástica, porque ele fala do negócio da anotação falsa carteira e ele fala o seguinte, olha, todo mundo sabe que isso é um crime e ninguém quer relação com a polícia. É preciso se afastar da polícia. Quem quer, né? Entendeu? Quem? É isso. Então tem isso é pesado, né, no fundo. Não, que aí leva a cenas como essa do Recife. Isso aí foi isso, gente. Então, se toda uma discussão de origem marxista, né, tá certa, e que o Estado é a burocratização, a rotinização da dominação de classe, né? Então, assim, é bem compreensível que isso vire código, que isso vire doutrina, que isso entre na lei ou entre na produção do direito de alguma maneira sorrateira na prática jurídica, que foi como você mostrou, né? Então, na sua dissertação de mestrado. Fábio, a gente está se encaminhando agora para o final. Eu queria te agradecer muitíssimo pela sua vinda. Eu vou terminar pela primeira vez, possivelmente uma live em 1 hora, finalmente, mas vai ser com muita dor no coração, porque essa live tinha que ter 2 horas só para a gente trocar ideia e você compartilhar com as pessoas tudo que você tem para compartilhar, porque você tem muita coisa para compartilhar, como ser humano e como pesquisador. Eu queria deixar uma declaração de amor, né, escrachada para você, deixar logo isso para todo mundo, inclusive, né, para te deixar agora falar
até a live acabar, amigo. O negócio é o seguinte, faz as suas considerações finais sobre como é que você quer seguir. A gente tem 5 minutos aí. A gente tem 5 minutos aí, continua até o fim. Não vou te interromper mais. Por isso que já quis te agradecer logo de cara e agradecer a todo mundo que está aqui. Amigo, agora vamos até o final. Vamos terminar na hora, vamos terminar direito. Vamos lá. Os dois Responsabilidade você me deu. Valeu, falou, Marcos. Bom, a gente pode falar um pouquinho. Tem várias coisas, né, para falar. Tem o Corona, que é uma. Nesse negócio, uma coisa que eu vou deixar para você, Fábio. A gente lembra que a primeira vítima registrada de coronavírus no Rio de Janeiro foi uma empregada doméstica que pegou o vírus da patroa, ela morreu, a patroa sobreviveu. Isso é um pouco o caso. Ilustra muito bem as questões de desigualdade, que hoje estão muito em voga nessa discussão do Covid, e toca diretamente no teu tema. Então, manda ver como é que você analisa essa questão nesse momento. Então, eu acho isso. Acho que tem um discurso, né? Esse discurso do fica em casa, e, quer dizer, a gente faz esse discurso, mas esse discurso é um discurso muito problemático, porque as pessoas não podem ficar em casa. E não podem ficar em casa porque aí tem, né, várias questões. Os empregadores domésticos não resolveram continuar, como essa mulher lá de Recife resolveu continuar exigindo esse tipo de trabalho. Ela não tinha com quem deixar a criança, porque a escola não está funcionando, não é isso? E aí teve que levar a criança junto. Então, esse fato de Recife, eu acho que diz muita coisa. Ele é um fato que, se a gente pegar e destrinchar, ele serve para pensar muita coisa, entendeu? Uma criança... Né? É denso, é tenso e denso. É muito denso isso, eu acho, entendeu? E no Recife, que é uma cidade muito desigual, não é isso? O Recife é uma cidade muito desigual. Você entra lá naquele Pina, naquele... Brasília Temosa, tudo muito desigual. Oligarquia fazendeiro coronelista na veia, amigo. Ali é É real, a terra engenho. do Gilberto Freire. É a terra do Gilberto Freire. E aí, esse troço todo acontecendo lá é um negócio que faz a gente pensar várias coisas, entendeu? Inclusive, uma coisa que faz pensar é a tragédia dos comuns, porque essa mulher também não pensou que, fazendo isso, ela podia contrair o coronavírus, né? Entendeu? Sim. Tem uma coisa aí da tragédia dos comuns também. Então tem várias coisas para pensar. As crianças, como é que fica esse negócio da aula, como é que não fica. Eu vejo muitos vídeos da Lídia Schwartz, e ela tem falado muito isso. Olha, é muito autoritário também a gente falar fica em casa. Fala assim, fica em casa, por favor, fica em casa se você puder, fica em casa. Né? Porque como é que você vai, entendeu? Esse auxílio não saiu para todo mundo, esse negócio ficou, né? Ia ser R$200, depois foi para 600, entendeu? É um troço, muito delicado, eu acho. Eu acho que é um momento muito delicado mesmo, e que veio, como é que chama isso? Veio aumentar tanto, né, o nosso discurso sobre desigualdade, quanto vem mudar o nosso discurso sobre envelhecimento. Aí muda também. Exatamente. O envelhecimento mudou completamente, porque o que era... Quer dizer, a gente voltou, então, na distribuição de leitos, entendeu? A falar que as pessoas velhas são inúteis. É isso que é o discurso oficial do governo está dizendo. Porque se a pessoa velha vai chegar... A pessoa velha, desculpa, porque no meu campo eu gostava que eu chamasse ele de velho. Não gostava de chamar ele de adulto. Segue com o campo, segue com o seu campo. Mas aí o que acontece? Você falar isso é de uma violência extrema, porque isso volta a impor sobre as pessoas a categoria idade. Sem pensar nessa discussão de que tem uma percentagem incrível da população idosa brasileira trabalhando também. Então, que idoso é esse que é inútil? Entendeu? É uma loucura você fazer esse tipo de cálculo. Não, e ainda entra você sabe quem está falando, do Roberto da Mata, né? Sim. Não, e os idosos muitas vezes cuidam dos netos, cara. O papel do idoso nas famílias hoje, né? Cuidando dos netos, se não fosse... A minha vovó aqui é fundamental na vida de todo mundo, inclusive do netinho, entendeu? Então, assim, tem a vovó...
Aí, ó, faltam 30. O Instagram tá dizendo que faltam 30 Faltam segundos. 30 segundos. Então, vamos dar Então é tchau para as isso. pessoas e agradecer para todo mundo. Dizer que a gente Tchau, podia Zé. ficar Muito falando obrigado. aqui muito mais tempo, mas a gente pode voltar. Eu acho que assim, a gente tem que aprender também a recortar melhor nossas pautas. A gente E acabou aí a falando muita gente coisa, né? traz as pessoas de novo em outro momento. Mas é isso aí, amigo. Obrigada.